a palavra do Senhor. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque temos o privilégio de estarmos aqui, Senhor, reunidos como Teu povo no dia do Senhor, para celebrar o Teu nome e aprender da Tua palavra, Senhor. Tu és um Deus que é digno de ser adorado, Senhor, e cantamos aqui quão grande Tu és, Senhor, e Te adoramos, Senhor, e sinceramente esperamos que apesar de nós o Senhor tenha recebido o nosso louvor, a nossa adoração. Também pedimos que o Teu Espírito Santo fale ao coração do Teu povo que aqui está reunido, fale ao coração da Tua igreja, e que possamos entender que existimos para Te adorar, existimos para Te bendizer, existimos para Te louvar. Também eu Te peço por mim, Senhor, que tudo aquilo que eu vier a falar esta noite seja extraído do Teu texto sagrado, que eu oro agradecido em nome de Jesus, amém. Podemos assentar? A vocação adoradora da igreja. A igreja nasceu para a adoração. Temos aqui um texto muito conhecido, muito famoso. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Qual é a missão primordial da igreja? Nós vivemos uma época em que muitos entendem que a missão da igreja é ser relevante no mundo. A igreja tem que ser relevante, a igreja tem que se mostrar como algo relevante aos tempos modernos. Outros dizem que a igreja tem uma função social de transformação no mundo em que vivemos. A igreja tem que transformar a sociedade, embora o texto diga que a igreja tem que transformar a sua mente. Outros vão dizer que a igreja tem que promover o bem-estar e a felicidade de seus frequentadores. Por isso, os pregadores coaches têm se proliferado, têm crescido, porque a igreja existe para motivar você para a próxima semana, para que você saia daqui motivado, feliz, completo. E muitos vão dizendo, a igreja serve para isso, a igreja serve para aquilo, e muitas vozes. Ainda outros acreditam que a função da igreja é promover sensações aos seus frequentadores, no que chamam de adoração extravagante. Você deve vir à igreja para sentir sensações e emoções. Obviamente, a igreja tem que ser relevante no sentido bíblico, é verdade. A igreja tem que ser um canal onde pessoas sejam transformadas, e pessoas sendo transformadas, obviamente a sociedade vai ter um impacto. A igreja também tem que se preocupar sim com o bem-estar de seus membros, para que eles possam cumprir e desempenhar bem suas funções, a qual o Senhor comissionou. E a igreja tem que sim adorar, e na adoração obviamente vai acontecer sensações, sentimentos. Deus criou sensações e sentimentos, mas nada disso é a função primordial da igreja. Nós nascemos para a adoração, embora a chamada adoração extravagante, que é aquele povo que se reúne para sentir, para começar a chupar cana, né? Começar a fazer isso, eles até entendem que devemos adorar o Senhor, eles fazem de forma errônea e atabalhoada. O Senhor chamou a igreja para a adoração, para o evangelismo, para a comunhão, para o discipulado e para o serviço, só que um desses propósitos é a base que liga a todos os outros, que é a adoração. Fomos chamados para a adoração. Adoração é o elogio, o render graças a alguém pelo que ele é, e louvando pelo que ele faz. E aqui no contexto do texto de João, nós temos uma conversa de Jesus com a mulher de Samaria, e ela fala, olha, no versículo 20, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Isto é, olha, a gente fala que a adoração é aqui, vocês falam que a adoração é lá, como é que é isso? Então nós temos aqui uma pessoa que estava falando de adoração, e Jesus vai corrigir essa pessoa, porque os samaritanos adoravam naquele monte desde muito tempo, porque entendiam que ali era o local correto de adoração, e o Senhor vai demonstrar que ela não tinha entendido nada do que é adoração. E nós devemos entender que o Senhor nos chamou para uma missão solene neste mundo. A igreja nasceu para ser a promotora da adoração ao Senhor nesse mundo. E para que isso aconteça, devemos observar 3 verdades provenientes do texto. Primeiro, a quem adorar? Fomos chamados a adoração. Adoração ao quê? A quem? Segundo,
Quem é convocado a promover essa adoração? E terceiro, como deve ser feita a adoração? E eu posso dizer que, infelizmente, há uma certa ignorância sobre os 3 pontos. A quem adorar? Quem é que adoramos? A Deus. Deus é uma palavra. O que quer dizer isso? Quem é convocado a promover a adoração? Quem está à frente da adoração? E terceiro, como deve ser feita a adoração? De qualquer forma, eu que decido, eu que escolho, é o que dá no meu sentimento, é o que dá no meu coração. E isso a gente vai ver nesse versículo 24. Primeiro, a quem adorar? Deus é Espírito. Aqui é uma afirmação de Jesus. Deus é Espírito, Deus é um ser espiritual. Então, devemos saber quem é que estamos adorando. Porque isso parece tão óbvio, mas não é tão óbvio assim. Porque notem o verso 22. O que o Senhor fala àquela mulher? Vós adoreis o que não... Se ele falasse isso hoje, sabe qual seria a resposta? Ai, Jesus, você não está no meu coração para julgar. Você não sabe o que eu sei e o que eu não sei. Senhor, você não pode dizer que eu não sei a quem eu adoro. Você não pode dizer, porque eu conheço o meu coração e eu sou sincera. E aqui fala, vós adoreis o que não sabeis. O versículo 22 fala algo muito importante, que é possível você adorar algo que você não sabe o que está adorando, ou uma pessoa que você não sabe o que está adorando, ou um Deus que você não sabe quem é e que você está adorando. Isso é fundamental para a verdadeira adoração da igreja. A igreja tem que conhecer quantos ditos evangélicos não sabem a quem estão adorando. Quem é Deus? Quais são os seus atributos? Como Deus requer que Ele seja adorado? Deus requer que Ele seja adorado? De que maneira Deus requer que Ele seja adorado? Perguntas que nós devemos fazer quando nos convertemos. Perguntas que a igreja deve responder. Quem é o Deus a quem adoramos? Como esse Deus se manifesta? Como esse Deus exige a sua adoração? Quais são os seus atributos? Afinal, a palavra Deus é uma palavra polissêmica. Todo mundo diz que adora a Deus. O problema é que se você perguntar e mandar sentar todo mundo, vai ter 500 deuses diferentes. Aí fala, mas existe só um Deus. Sim, mas qual é o Deus que adoramos? É o Deus revelado nas Escrituras? Então, deve-se reconhecer o Deus a qual é adorado. Aqui a afirmação Deus é Espírito. E todo mundo sabe, Deus é Espírito. O que significa isso? Deus é Espírito. Quer dizer que Ele é um fantasma? Quer dizer que Ele é uma nuvem? O que quer dizer essa palavra Deus é Espírito? Quer dizer o seguinte, que Deus é um ser espiritual. Qual é o contexto aqui? Versículo 20. É aqui nesse lugar, Jesus. Não, Deus não está preso a locais. Deus é Espírito, isto é, um ser espiritual, mas também um ser pessoal. O que é um ser pessoal? Um ser que tem atributos, um ser que tem características, e porque ele tem atributos e características, ele deve ser adorado de acordo com seus atributos e características. Notem que a adoração é mais do que você vir aqui, levantar a mão e começar a cantar. Afinal, como é que você pode amar o seu pai e a sua mãe se você não sabe quem é o seu pai e a sua mãe? Você não conhece o seu pai e a sua mãe. Você não pode amar uma ideia, uma abstração. Você tem que amar um ser pessoal. E para amar um ser pessoal, você deve conhecer esse ser pessoal. Deus é um ser espiritual, um ser pessoal, e deve ser adorado de acordo com suas qualidades pessoais e divinas. Agora, quais são as qualidades pessoais e divinas de Deus? Notem que as frases feitas não respondem essa pergunta. Deus quer que eu adore Ele em espírito e em verdade. O que é isso? Ele quer que eu adore, devemos adorar o meu coração. Deus quer o meu coração. Deus é cardiologista? Ele quer só o seu coração? Então, nós devemos nos aprofundarmos na teologia da adoração. Ao dar a lei moral, o Senhor mostrou quem Ele era, e só adoramos porque sabemos quem Ele é. Lá em Êxodo capítulo 20, versículo 2, vamos abrir. O Senhor deu ali a lei moral, que é o resumo da lei moral, obviamente, deve ser interpretada à luz do Novo Testamento, mas vocês já sabem qual é o resumo da lei moral. Os 10 mandamentos, obviamente não são só 10 mandamentos, são muitos mais mandamentos, só que o resumo da lei moral são os 10 mandamentos. E ao Senhor, ao dar a lei moral, Ele disse quem Ele era. Como é que obedeceremos ao Senhor se não sabemos quem Ele era, o que Ele fez, seus atributos, suas realizações? Ali em Êxodo capítulo 20, versículo 2, diz o seguinte: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O que o Senhor está mostrando aqui ao dar os 10 mandamentos? Olha, vocês vão me obedecer, mas vocês devem saber quem eu sou. Eu sou o Senhor.
e eu sou o teu Deus. Por isso você não pode ter outro Deus diante de mim, porque quem que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão? Fui eu. Então o povo podia então adorá-lo pelo que ele era, o Senhor, o nosso Deus, e pelo que ele fez, que nos tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Quer ver uma coisa interessante? Jesus nos salvou. Nos salvou de quê? Do pecado. Mas por quê? Por que era necessário que o Senhor morresse? Porque morreu para nos salvar. Por que ele tinha que morrer para nos salvar? Como é que eu posso celebrar a sua morte, a sua ressurreição, se eu não entendo o porquê que ele morreu para nos salvar? O que ele pagou o meu pecado? Por que o pecado precisou ser pago? Isso vai entrar em atributos de Deus, a santidade de Deus, a ira de Deus, o amor de Deus, vai entrar nos atributos. Não há como ter adoração genuína se não conhecermos os atributos do Senhor. Não há como ter. Aí você vai nas livrarias evangélicas, você não vai mais porque elas faliram todas, mas você vai nos sites que vendem os livros, 7 passos para aquilo, 14 passos para aquilo outro, 12 passos para a vitória, isso, aquilo outro, e você não tem mais quem é Deus, os atributos de Deus, o que Deus requer do seu povo. Então nós podemos, e aqui eu não quero me aprofundar no que eu vou falar agora, porque precisaríamos de umas 5 horas, né? Mas Deus tem atributos comunicáveis e incomunicáveis. Isso é importante. Isso não é teologia pura e simples de seminário. Isso é reconhecer a quem nós adoramos. Atributos incomunicáveis. Deus tem atributos, Deus tem qualidades que só Ele tem. E atributos comunicáveis, Deus tem qualidades que Ele nos comunica. Por exemplo, Deus é um ser que tem aceidade, não é ansioso, tá? Deus é ansioso. Aceidade. Deus é autoexistente, Ele tem fonte de vida em si mesmo. Sabe o que significa isso para nós? Que Ele não precisa de nossa adoração. Deus também é um ser eterno, é um ser que sempre existiu, então é um ser que compreende muito mais do que nós, porque Ele sempre existiu. Deus é um ser uno e trino. Deus é um Deus que existe eternamente em 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito. Cantamos agora. Notaram que a letra tem uma pequena modificação? A letra original é 3 que se formam em um, né? Se Deus é eterno e é uma trindade eterna, Ele não se forma, Ele existe, só se forma aquilo que não era antes. Então nós cantamos coisas que nós não sabemos. Então Deus é um Deus triuno. Nós adoramos o Pai por meio do Filho, pelo poder do Espírito. O que essa frase significa? Cada frase que eu estou falando poderia dar um sermão. O que eu quero mostrar, amada igreja, é que nós precisamos conhecer ao Senhor para poder adorar o Senhor. E com isso, precisa usar um negócio que não foi o diabo que deu, que foi a mente. Aí você era um crente racional. Que bom, glória a Deus por isso. Quem criou a minha mente, espero, não tenha sido Satanás, tenha sido ao Senhor, né, que tenha criado a minha mente. Deus é um ser imutável. Lá em Tiago 1,7 vai dizer que eu, o Senhor, não mudo. Deus não tem sombra de variação. Deus não muda. Deus é infinito. Deus não tem qualquer limitação. Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Deus é soberano. Como então não ser seu servo se Ele é soberano? São atributos incomunicáveis que nós cantamos regularmente na igreja. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu. Tu és Senhor absoluto. O que isso quer dizer? Aí nós cantamos isso e nós oramos: Senhor, eu não aceito. Mas não é tu, não és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto? Nós devemos adorar aquilo que conhecemos e quem conhecemos. Nós não podemos usar a frase: vocês adoram o que vocês não sabem, como Paulo fala lá em Atos 17, aqui ao altar ao Deus desconhecido, ao Deus que vocês não conhecem. Também Deus tem uns atributos comunicáveis, nós recebemos esses atributos dele: amor, bondade, misericórdia, sabedoria, justiça, santidade, verdade, arbítrio. Claro que ele tem um grau que ninguém aqui tem, né? Paz, coisas que ele nos comunica e nós podemos gozar. Isso tudo são atributos de Deus que nós devemos conhecer, esses atributos. A igreja tem uma vocação adoradora, a igreja é chamada para adoração, mas ela deve conhecer a quem ela adora, ela deve saber a quem ela está adorando. Saber a quem está adorando é mais do que você decorar frases feitas sobre o alvo da adoração. Abram lá em Oséias 4,6. Oséias 4,6.
Adoro quando eu peço os profetas menores. Diz o seguinte: o meu povo foi destruído porque lhe faltou unção. Não? Faltou o quê? Não foi poder. Foi o quê? Não foi gente capaz? Faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que tu esquecesse do quê? Da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. A igreja tem uma chamada maravilhosa, mas ela precisa de conhecimento sobre o que é essa chamada. Como eu posso adorar aquele a qual não conheço? Devemos entender que estamos adorando um Deus que é absolutamente poderoso, um Deus que é absolutamente santo, um Deus que é absolutamente eterno, um Deus que não precisa de nossa adoração. É um privilégio estar diante dele e o adorar. É um grande privilégio. Render graças. Apocalipse 4:11, vamos abrir? Que a igreja tem uma missão adoradora, devemos ser adoradores, e amém, devemos ser mesmo. Mas vamos adorar pelo quem ele é e pelo que ele fez. Deus, eu te louvo pela justificação, quando o Senhor imputa sobre mim a justiça de Cristo e me declara justo diante do seu tribunal divino. Eu te louvo pelo seu sacrifício vicário, quando o Filho, Jesus, toma o meu lugar e recebe a ira que me era devida. Eu te louvo pelo selo do Espírito, que é a garantia que de fato eu serei ressuscitado de maneira gloriosa, na glorificação. Aí nós estamos cantando e louvando a Ele, sabendo que seja isso. Apocalipse 4:11 diz o seguinte: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. A palavra digno é digno de elogio. Você é digno de ser elogiado porque você criou todas as coisas e elas existem porque tu quiseste. Então, quem é digno de ser elogiado? Deus. Aí a gente observa muitas canções que servem para adoração, em que o elogiado é o próprio adorador. Tem uma música muito antiga, que a maioria não vai conhecer, que é chamada o ABC do Crente Fiel. Não precisa levantar a mão para não entregar a idade, né? E que via MK na Conexão Gospel de tarde. A de adoração e vai indo. O ABC do crente fiel. A música está louvando a quem? O crente fiel. Mas digno és quem? Senhor. A igreja tem uma missão adoradora, mas uma missão adoradora para adoração ao Senhor. E Ele tem que receber glória, honra e poder. Então nós não podemos achar que estamos adorando a Deus quando estamos no palco e os outros na plateia, porque não nos ajudaram quando passamos na prova. Isso não pode acontecer. A adoração, e não é só música, tá? Quando eu falo adoração, não estou falando apenas de canções. Adoração é um sentimento de gratidão pelaquilo que o Senhor é e pelo que Ele fez. E você expressa isso em orações, na maneira de se viver e com música. Segundo ponto da verdade do texto aqui: quem é convocado para promover a adoração? Primeiro, devemos saber a quem adoramos. Adoramos o Deus triuno, o Deus santo, o Deus que é eternamente santo, o Deus que deu seu Filho unigênito em nosso favor, o Deus que não pode compactuar com o pecado, mas um Deus gracioso, um Deus misericordioso, que ao olhar a nossa miséria e lembrar que somos pó, providenciou salvação em Cristo Jesus, porque nós não merecíamos e não conseguiríamos salvação. Agora, quem é convocado para promover a adoração? Verso 24, João capítulo 4. Deus é Espírito. Deus é um ser pessoal, Deus não é material, não quer dizer que Ele é um fantasma, Ele é um ser pessoal, é espiritual, e importa, é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Então importa, é necessário que os que o adorem. E no verso 22 e 23 diz o seguinte: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos. O judeu sabia os atributos de Deus, porque a salvação vem dos judeus, mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então existe um grupo que é convocado a promover a adoração, embora todas as criaturas devam adorar o Deus triuno. Existe um povo
que deve ser promotor desta adoração. Na antiga aliança, no antigo pacto, era os judeus. No novo pacto é a igreja, embora a gente pode dizer que o Israel de Deus permanece o mesmo, né? Que a igreja é o Israel de Deus. Agora, note uma coisa no verso 23, ele fala que os verdadeiros adoradores. Qual é a antítese e o oposto de verdadeiros adoradores? Falsos adoradores. Então, logo, é necessário que exista falsos adoradores. Então, existem falsos adoradores. Adoradores que não adoram de verdade. A expressão verdadeiros aqui, letinos, quem não tem apenas o nome ou o objeto, mas é semelhante a, que participa da essência do mesmo, correspondendo em todos os sentidos ao significado da ideia transmitida pelo nome, real, genuíno, isto é, alguém que participa com o objeto a qual é adorado, isto é, eu tenho comunhão e ligação com Deus. Há pessoas que adoram a Deus e não têm ligação com Deus. Existem pessoas que não participam da essência do Senhor, não têm de fato comunhão com Ele, cantam, se emocionam, tocam, choram, gritam, porém não estão promovendo a verdadeira adoração ao Senhor, pois não tem vida. Deus quer verdadeiros adoradores. Quem promove a adoração são os verdadeiros adoradores. Abram lá em Mateus capítulo 15, versículos 7 a 8. Texto curto, apenas um versículo, e tudo isso traz desse versículo, porque é profundo, e a palavra de Deus ela é profunda. Mateus capítulo 15, versos 7 e 8, diz o seguinte: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com sua boca, e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Há pessoas que louvam o Senhor, há pessoas que cantam ao Senhor, há pessoas que pregam em nome do Senhor, há pessoas que evangelizam em nome do Senhor, há pessoas que falam de adoração, mas elas não conhecem a Deus. Mas há pessoas sinceras que realmente querem uma comunhão com Deus, mas elas também não sabem o que adoram, como a mulher samaritana. Jesus em momento algum acusou ela de insinceridade. Falou: você não sabe o que você adora, você não tem ideia do que você está fazendo. Então nós devemos ser verdadeiros adoradores. Verso 22: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos. Os verdadeiros adoradores sabem o que estão adorando. Eles têm conhecimento gnosco, eles têm conhecimento mental do que eles estão adorando. Obviamente brota do coração, obviamente brota de uma experiência de regeneração com o Senhor, mas eles sabem, eles adoram no seu íntimo. O povo de Deus é o promotor da adoração, o povo de Deus, a igreja do Senhor, é a promotora de adoração, e entenda isso, não é o ministério de louvor que promove a adoração, é a igreja do Senhor que promove a adoração. O ministério de louvor, os músicos, os cantores, eles conduzem o povo de Deus à adoração em forma de música. Nós adoramos, nós cantamos, nós celebramos, nós elogiamos ao Senhor. Nós fazemos isso. E este grupo é a igreja do Senhor, a qual Deus comissionou para adoração. Por isso é fundamental o primeiro ponto: como a igreja do Senhor cantará louvores ao Senhor se ela não conhece quem é esse Senhor? Como ela fará isso? Qual é o primeiro propósito da essência da igreja? Adoração. O que é que o pessoal confunde? Então vamos ter 500 horas de música e vamos todo mundo fechar os olhos, apagar as luzes e vamos ficar assim. Eu não estou nem entrando no mérito se isso é correto ou não, ok? Estou dizendo o seguinte: é muito mais do que sensações, muito mais do que sensações. Eu tenho certeza que quem foi no Rock in Rio de 85 sentiu muita coisa ao ver o Fred Mercury cantar aquela multidão. Tenho certeza disso. Foram sensações, e foram sensações genuínas, mas não foi adoração. Obviamente não foi adoração. Abram em Efésios, capítulo 3, versículo 21. Você, eu, nós coletivamente fomos chamados a promover a adoração do Senhor nessa terra. Nós fomos chamados. E para isso devemos conhecer a quem estamos adorando. Efésios 3, 21. Já que todos achem, diz o seguinte: a esse, a quem? A Deus o Pai, né? A glória onde? Na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. A igreja é a promotora da glória de Deus.
A igreja fará isso por quanto tempo? Para todo e todo e todo sempre. Esse é a glória na igreja. Aqui a igreja não é o prédio, não é a denominação, é o corpo do Senhor. O povo de Deus reunido. O Senhor nos chamou para a adoração. O Senhor nos chamou para render graças a Ele, para o elogiar. Adoração é louvá-lo pelo que Ele é, pelo que Ele fez, render graças a Ele, elogiar ao Senhor. Senhor, Tu és bom, Tu és santo, Tu és digno. Por que Ele é bom? Por que Ele é santo? Por que Ele é digno? Não é repetir frases. O Senhor fala que Ele não aceita vãs. Se você fala e não sabe o que está falando, isso é vazio, isso é vão. É diferente da pessoa que está sofrendo, está gemendo, e o Espírito então intercede por ele com gemidos inexprimíveis. Não estou falando desse caso, estou falando do caso das pessoas que apenas repetem, que falam glória a Deus, que falam, ó Senhor, mas não sabem, Ele é Senhor mesmo? Por que Ele é Senhor? O que Ele nos fez? Então, a glória na igreja. Atos 2,47, vamos abrir. E aqui o texto de João vai demonstrar que importa, é necessário o quê? Que os que o adorem. Então há um chamado para que nós o adoremos. Há uma determinação do Senhor que Ele seja adorado por nós. Atos 2,47 diz o seguinte: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam se salvar. Louvando a Deus. Isso é importante. A igreja ela era conhecida pelo seu louvor cristocêntrico, não pelo seu louvor antropocêntrico. Não por uma atitude onde Deus existe como o grande gênio da lâmpada para prover o nosso bem-estar. Apocalipse 4:10 e 11, vamos abrir. Aqui uma figura de linguagem, né? Aqui uma metáfora, um simbolismo em Apocalipse, que vai mostrar todo o povo de Deus reunido. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade são e foram criadas. Os 24 anciões é uma representação simbólica do povo de Deus, do Antigo e Novo Testamento. São quantas tribos? Quantos apóstolos? 12 mais 12 dá 24. Então, olha, Apocalipse não é literal, não, por isso que é um livro apocalíptico. Não vai sair uma besta do mar com chifre, né? Não tem uma mulher na lua com um monte de estrela na cabeça. Isso é simbolismo, tá? Obviamente isso é simbolismo, né? Então, os 24 nações, o povo de Deus inteiro reunido. O que o povo de Deus faz? Se prostra diante dele. E o povo está usando o que na cabeça? E o que o povo faz quando vê o Senhor? Arranca. Joga a coroa. Porque ali fala, Paulo vai dizer que nós já nos assentamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Interessante que os louvores, né, as orações, as pregações, falam de você ser coroado, e quando nós vamos lá, nós vemos o povo já coroado, que está unido a Cristo, fazendo o que com as coroas? Tu és digno. Spurgeon diz o seguinte: eu não teria coragem de usar uma coroa de ouro na mesma terra em que meu Senhor usou uma coroa de espinho. O povo do Senhor reunido, promovendo a adoração aonde? No céu. No céu. Então é assim, quem não gosta de adorar o Senhor, render graças ao seu nome aqui, o céu será um inferno. Então Deus vai, obviamente, honrar a escolha e não vai mandar para lá. Porque durante quanto tempo nós vamos adorar? Por todo e todo o sempre. Adorar o que vive para todo o sempre, lançar as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder. Você é digno, Tu és digno, somente Tu és digno. Isso é adoração, elogio. Por quê? Por Tua vontade são e foram criadas o quê? Todas as coisas. O louvor no céu é cristocêntrico, né? O louvor no céu é direcionado a Deus e não ao homem. Deus comissionou a sua igreja para ser a promotora de adoração a Ele, né?
Deus comissionou a sua igreja para assim fazê-lo. E a gente tem que fazer isso. Cantando ao Senhor, orando ao Senhor, com oração e ações de quê? De graças. Vivendo em prol do Senhor, evangelizando para que o Senhor seja adorado. Todos os outros propósitos são para que Ele seja adorado. Há pessoas que não o conhecem, como é que vão adorar? Então eu faço o que com elas? Evangelizo elas para que elas sejam salvas, integro elas à comunhão da igreja para que adorem junto conosco, educo elas pelo discipulado, para que elas saibam o que estão fazendo. Então elas sendo mais maduras, elas vão poder servir, e o ciclo recomeça, e recomeça, e recomeça, e vai durar até o Senhor voltar. A terceira verdade do texto: como deve ser feita essa adoração, e provavelmente é o ponto mais polêmico, porque convencionou-se na igreja moderna, uma igreja herdou muito do iluminismo, que o que importa é a sua sinceridade, o seu coração, a sua consciência. É isso que importa, e deu, acabou. E ninguém tem nada a ver com isso. Grande parte do evangelicalismo brasileiro, a qual nós somos incluídos, renunciou à confessionalidade da reforma, e de qualquer ala que você quiser pegar, a ala radical dos anabatistas, a ala de Zurique ou de Genebra, e a ala luterana, a área que você quiser pegar, renunciou a essa confessionalidade e acredita que pode se adorar ao Senhor da maneira que quiser, e o que importa é a opinião do adorador. Temos um processo estranho. Somos a única religião do mundo que diz que Deus não se mete na minha adoração, eu vou te adorar do jeito que eu quero. A única. Eu quero agora orar 2 vezes para a Meca, virado, não 3. Eu já vi um muçulmano fazer isso? Ela mandou 3, então tem que ser 3, velho. Somos o único grupo, especialmente os ocidentais, né, mas não somente eles, que acreditam que o que importa é a nossa opinião sobre como a adoração deve ser. Quando não importa, a nossa opinião não importa. Né? A lei moral do Senhor, no 2º mandamento, proíbe, por exemplo, se adorar da maneira que o adorador quiser. Êxodo capítulo 20, versículo 4 e 5. Então temos um objeto de adoração. No caso eu falo objeto no sentido que eu devo saber a quem estou adorando. Deus. O Deus triuno. Obviamente, o Deus triuno é o objeto da adoração. Temos um povo que deve promover essa adoração e promover corretamente, que é a igreja do Senhor. Agora, como essa igreja fará isso? Será que Deus deixou a nosso bel prazer escolher? Será que Deus deixou ao nosso coração? O que o coração do homem é, mais do que todas as coisas? Enganoso, né? Enganoso. Êxodo 20, verso 4 diz o seguinte: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Deus aqui está proibindo algo na adoração. Logo, a gente vê por princípio que tem coisas que Deus proíbe. Então eu não posso adorar da maneira que quiser, mas eu quero fazer uma representação dele. Mas ele falou que não é para fazer. Quem que é o adorado? É ele, quem decide? É ele. Quando você for Deus e criar o universo, aí você coloca os parâmetros para adoração a você mesmo. Né? Outro texto importante, em Levítico 10, 1 e 2. Então a ideia é que eu posso adorar da maneira que eu quiser, o que importa é a adoração, ela é fruto desse pós-modernismo, em que você é o foco, você é o objetivo de tudo. O que importa é que você se satisfaça com a adoração que você está promovendo. Isso é um completo absurdo. Levítico 10, do 1 ao 2. E os filhos de Arão, filhos de quem? Olha só, filhos de Arão, sacerdotes, levitas, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Note, o texto não diz que o Senhor proibiu isso, o texto fala que o Senhor não fez o quê? Não ordenou. Princípio regulador de culto: o que não é ordenado não é para fazer. O texto não diz que Deus tinha proibido. O texto só fala: o Senhor não pediu. Quer ver uma coisa interessante? Deus proibiu Moisés de bater na pedra? Não. Ele falou: fala, quem bateu? Eu mandei você bater. Não mandei você bater. Eu mandei você pegar esse fogo aí que você inventou do nada e botar aí? Eu mandei? O que você está fazendo? Imagina Deus lá no céu, o que eles estão fazendo? Obviamente ele é onisciente, isso é
um devaneio, mas o que eles estão fazendo? Eu não mandei acender esse negócio, é pegar o fogo que está ali, o fogo que eu mandei. Então, nós observamos que a igreja tem que entender que não é ela que decide como deve ser a adoração ao Senhor. É óbvio que a própria palavra de Deus decide isso. Embora devamos adorar ao Senhor, elogiar, render graças pelo que Ele é e pelo que Ele fez e promover a adoração ao Seu nome, devemos fazer da maneira que Ele orientou. Fomos chamados à adoração, mas a adoração que Ele determinou, a forma que Ele quis que adorássemos. Eu, o pastor dessa igreja, não tenho autoridade para mudar isso. Não tenho, ninguém tem. E como é que Ele ordenou? Verso 24. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Então, há aqui duas coisas importantes. Adoração em Espírito. Não é o lugar, verso 21. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem e que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Se você quiser conhecer Jerusalém, pagar 14 mil reais, você pode ir, não tem nenhum problema, deve ser muito legal mesmo. Mas isso não vai te aproximar de Deus nem um pingo. Não vai. Não é aqui nem nesse monte. Então, o que nós observamos? Não existem lugares sagrados, não é o lugar. A adoração não brota do lugar, brota do coração. O que o Senhor fala aqui é que um verdadeiro adorador vai adorar a Deus, porque essa adoração, essa gratidão ao Senhor está brotando do quê? Do coração dele. Deus não se impressiona com os nossos templos, catedrais e aparatos. Eu me impressiono, eu acho lindo, mas a minha opinião é insignificante. Deus não se impressiona. Não é o lugar que faz o adorador. Quantas pessoas estão em igrejas, em templos e não estão adorando o Senhor do fundo do seu coração? E também pode acontecer que você saiba tudo sobre quem Deus é, mas nunca teve uma experiência com Deus. Também pode acontecer também. Então a adoração deve brotar do coração. A adoração deve brotar de um sentimento de gratidão ao Senhor pelo que Ele é. Então, para isso, você tem que conhecer quem Ele é e o que Ele fez. Então, você tem que saber o que Ele fez. E então, eu fico grato ao Senhor. Senhor, como Tu podes ter me salvado, um pecador como eu, o miserável homem que sou. Paulo, na sua epístola aos Romanos, capítulo 7, ele vai se descrever. Porque em mim, isto é, na minha carne, não há bem algum. Aí no final, verso 25, 26 ali, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo? Graças a Deus por Cristo Jesus. Quando nós entendemos a nossa pecaminosidade, a nossa debilidade, a nossa fraqueza e a grandeza de Deus e sua santidade, mesmo assim, Deus se relaciona comigo por meio de Cristo Jesus, que morre em meu lugar, que sofre a penalidade em meu lugar. Como eu não vou adorá-lo? Como eu não serei grato? Como os meus problemas, que são muitos, e são problemas reais, não serão diminutos perto da grandeza desse Deus? Nós todos aqui temos problemas, todos aqui temos dificuldades, adversidades, e elas são reais, e elas nos fazem sofrer, e elas vão continuar fazendo até o dia em que morrermos. Isso vai acontecer, mas quando nós colocamos os olhos na eternidade e vemos quem Deus é, e como esse Deus grandioso que falou, haja luz e houve o quê? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Experimenta falar haja luz, não acontece nada. E luz é uma coisa complicadíssima. É uma coisa difícil, luz. E Ele falou com sua palavra, então, devemos adorar o Senhor em espírito, do fundo do nosso coração. Você pode ser o melhor batista do mundo, conhecer os 19 pontos da declaração doutrinária. Você pode conhecer toda a história da igreja. E que bom que você saiba disso. Mas se a adoração que você faz, o elogio que você faz não vem do fundo do seu coração, isso não está valendo de nada. Não é só conhecê-lo, mas é conhecê-lo realmente. Não só de ouvir falar. Agora, o texto também vai dizer o seguinte: Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em... E aqui, o grande pulo do gato. Você tem que ser sincero, mas a sua sinceridade não é suficiente. Você tem que adorar Ele em verdade. Significa que devemos adorar Deus da maneira sincera, porém de maneira de acordo com a verdade revelada. Por exemplo, nós não podemos adorar um falso Deus, primeiro mandamento. Ou de forma errônea, segundo mandamento. Ou não podemos adorar Ele de maneira irreverente, terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ou de forma a desprezar o dia dele, que no Novo Testamento, que a igreja se reúne no primeiro dia da semana para celebrar a sua ressurreição. Separar um tempo para Deus. Então nós não podemos
fazer da maneira que nós queremos. Não podemos adorar um falso Deus, eu quero adorar a Jeová e Baal. Não pode. Ah, mas eu quero fazer uns frufru aqui, eu quero fazer um culto bem místico. Não faça isso. Nem em cima no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Tá, mas eu quero chamar Deus de parça. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Tá, mas cada um adora o dia que quiser e não vamos se reunir nunca. Não, como assim? Há uma convocação em assembleia solene, no Antigo e Novo Testamento, para um dia a qual a igreja reunida louva ao Senhor. Se você tem que trabalhar, ok, tudo bem, você não vai ser apedrejado por isso. Não é isso que eu estou dizendo, obviamente. Mas o Senhor definiu tudo. Já leram Levítico? Vocês se leram, vocês gostaram muito do Levítico? Né? Deus não definiu tudo? Cada coisinha? Você acha que ele ia deixar o Novo Testamento avulso assim? Claro que não. Então devemos adorar ele em verdade, de acordo com a verdade revelada. Então o que é que nós temos aqui? Nós temos 3 verdades desse texto, do versículo 24. Primeiro, a quem adorar? Deus é Espírito. O que é Deus? O que é Espírito? Quem deve promover a adoração? Os que o adoram. De que maneira deve ser feito em Espírito e em verdade? O texto está nos dizendo, o Senhor está nos mostrando como Ele requer ser adorado. Nós não decidimos como nós vamos adorar ao Senhor. Devemos ir a Ele nos termos que Ele estabeleceu. O Senhor é rei, correto? Rei dos reis. Tem uma rainha bem inferior a Ele, a rainha Elizabeth II. Quando você vai se encontrar com a rainha, quem é que decide como vai ser feitas as coisas? A rainha. Se você estiver jantando com ela, você só pode começar a comer no momento que ela começa. E no momento que ela terminar de comer, você tem que parar de comer. Não importa se está gostosa a comida. Você tem que torcer que ela esteja com muita fome. Porque se estou no Palácio de Buckingham, não vou no Palácio de Buckingham nunca, né? Mas se eu estou lá no Palácio de Buckingham, aquela comida deve ser muito boa. Eu estou torcendo que ela tenha muita fome. Parou de comer? Eu tenho que imediatamente. Não importa que você é o primeiro-ministro, presidente dos Estados Unidos, não importa quem você seja. Agora, Deus é muito superior a ela. Então você não pode chegar à rainha da maneira que você vai se encontrar com ela, você não pode iniciar a conversa. Ela tem que iniciar a conversa. E ela dá o tom da conversa e o assunto que ela quer conversar. Eu tinha pena do príncipe Philip, né, o marido dela. Né? Você acha que com Deus vai ser menos do que isso? Então você tem uma missão primordial: promover a adoração ao nome maravilhoso do Senhor. O Pai tem procurado, o texto diz aqui, verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Eu espero que Ele nos tenha encontrado um coração disposto, sincero, que o adore em espírito, mas uma mente que sabe que deve adorar Ele em verdade. E que essa igreja possa promover a adoração, para que então possa evangelizar, possa comungar, possa discipular, possa servir. Mas a base de tudo é a adoração. Concluindo, temos um propósito maravilhoso. Somos o único povo da terra que pode promover a adoração ao nome do Senhor. E para que mais pessoas façam, nós então evangelizamos. E aqueles que se rendem ao Senhor são integrados à comunhão. E estes são educados para aprender mais do Senhor no discipulado, até que todos, movidos pelo amor, estejamos aptos ao serviço. Não são 5 pedaços de pizza. São integrados. E essa é a missão que o Senhor nos comissionou e é o nosso desafio. Que tudo que nós viemos fazer, seja adoração, evangelização, comunhão, discipulado, serviço, mas da maneira correta. Domingo que vem nós vamos aprender sobre a evangelização. Amém? Vamos ficar em pé e vamos cantar um hino. O Lucas está